Você acha que as religiões, a religiosidade, pode nos dar resposta e nos mostrar a melhor maneira de nos comportarmos no dia de hoje? Essas questões vão ser tratadas no nosso programa Espiritismo Hoje, e a gente vai partir de um conceito que eu acho o ideal. Religiosidade é um estilo de vida. Espiritismo Hoje está no ar. O nosso tema de hoje é mediunidade. E para falar conosco sobre isso, aqui no CELD, Centro Espírita Leon Denis, está o Paulo Nagai. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, prazer meu estar aqui para conversar com esses jovens sobre mediunidade. O Paulo é trabalhador do movimento espírita e atua no CELD. E quem vai bater um papo com ele é o Danilo Barcelos, que tem 15 anos, a Lívia de Lima, que tem 14 anos, a Laura Garcês, que tem 15 anos, e o Yuri da Silva Falbo, que tem 16 anos. Bem-vindo, pessoal. Então, o tema é mediunidade. Eu vou começar lendo o que o livro dos médiuns nos diz sobre isso, que vai ser o nosso ponto de partida. O que é... Vamos lá. O que é médium? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso, mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Paulo, como é que a gente sabe que a gente é médium? Olha, como diz aí a variedade, todos nós somos médiuns numa definição geral de Kardec, a partir do momento que todos somos receptivos à influência do plano espiritual. Então, ser influenciado pelo plano espiritual, isso é comum a todo mundo. Agora, os vários tipos de mediunidade que estão classificadas no livro dos médiuns são coisas mais específicas e elas vão variar de acordo com o tipo de mediunidade. Por exemplo, mediunidade intuitiva, que faz parte daquelas que são separadas em mediunidades, efeitos intelectuais, efeitos inteligentes, ela é uma comunicação pensamento a pensamento em que a pessoa é induzida por um pensamento do espírito, geralmente com um objetivo definido. O médium de efeito físico, que é aquele, ou médium de cura, o médium desses que dão vazão a fenômenos como materialização, são fenômenos chamados de efeitos físicos, que há movimento da matéria, mesmo a matéria sutil, para produzir algum tipo de fenômeno. E aí, o como ocorre tem uma variedade de opções de acordo com a mediunidade e com a característica dos espíritos também. Mas vamos supor, uma pessoa começa a sentir algumas coisas, como ela pode saber se isso é fruto de alguma questão dela pessoal ou se é uma influência espiritual? Tem que partir primeiro do conhecido, do material. Por exemplo, uma pessoa está aqui, isso é muito comum a gente escutar. Passou um espírito por aqui. Sente algum tipo de ventinho, de um sopro, um arrepio. E os espíritos mesmo, desde a época de Kardec, falam isso. Primeiro verifica se não tinha uma corrente de ar que passou e você deu um arrepio. Primeiro elimina as coisas mais materiais. Se não tem nenhuma causa material ali, aí tu pode pensar em que aquilo ali foi um efeito produzido por um espírito. Se ele for sutil, tu não vai sentir nada. Por exemplo, essa influência do pensamento, ela é tão sutil, e os espíritos falam isso, eles nos dirigem, eles nos influenciam, Kardec perguntando, e os espíritos falam, muito mais do que vós imaginais. Na maioria das vezes, ou em geral, são eles que vos dirigem. Porque essa influência pelo pensamento é tão sutil que você não identifica. Agora, quanto mais material for a mediunidade, mais você tem condição de detectar. Por exemplo, um médium de incorporação, ele vai sentir algumas influências espirituais que vão ter um efeito mais físico nele. E ele vai ter essa percepção. Médium de incorporação, por exemplo, que já está no trabalho, e a gente tira os que trabalham aqui em sessão de
que a gente chama ainda de desobsessão, mas os espíritos falam de chamar de tratamento, atendimento a desencarnados, eles vão começando a sentir efeitos físicos durante a semana do trabalho, que já faz parte de quê? Da aproximação que a direção espiritual da casa faz com aqueles espíritos para eles terem uma acomodação fluídica. Então eles passam a refletir o sentimento, aí no caso o sentimento, não só o sentir, como as emoções e os efeitos físicos disso. Por exemplo, se for um espírito que está doente, ele vai refletir no médium, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, ele narra isso de repente, e a gente até fala para eles, poxa, vocês sentem tanto essas coisas há tanto tempo, que muitos médiuns, pela experiência, já identificam que, ao trabalho, por exemplo, aqui no Leão Denis é sexta-feira, aí terça, quarta-feira começa a sentir um incômodo, aí o médium lembra e deve ser do trabalho. Quando chega sexta-feira ele vai no trabalho, exatamente o espírito que se comunica através dele tinha aquele problema que ele estava sentindo. Acaba o trabalho, acabou o problema dele. Então, é muito mais da experiência para ele relacionar o que ele sente com aquilo que seria da influência. Você vê que até nisso, o conheça-te a ti mesmo é importante. Porque se você tem um modus operandi no teu dia a dia, você sabe como o teu corpo reage. E se começa a acontecer coisas fora do normal, daquilo que você está acostumado, você vai procurar aquela causa material. Se não tem, aí há a possibilidade. Se isso começar a ocorrer com frequência, aí você pode fazer uma ligação de uma coisa para outra. É sempre assim, é você observar o que acontece e você começar a identificar as possíveis causas. O que sai de diferente, um pensamento completamente alheio a tudo que você Sim. Se você não está acostumado a pensar assim, e olha que pode ser pensamentos totalmente opostos. Inclusive Kardec perguntou isso aos espíritos no sentido assim, por que é um homem de bem, partindo do princípio, eu sou um cara equilibrado, sou um homem de bem. Isso ele pensava. Então, assim, por que a esse homem de bem vem pensamentos totalmente ruins? Um mau pensamento. Os espíritos falam assim, é para testar vocês. E você parte do princípio seguinte, olha, ele vai chegar, o que não pode é ele permanecer. Então, aquele pensamento, se é diferente do meu pensamento normal, ele vai chegar, mas eu vou rechaçar. Que você vai falar assim, ué, que isso? Eu não penso assim, eu não sou assim. Conheça a ti mesmo. Você já vai identificar que é um alienígena. Exato. Fisicamente ainda tem outra questão que ocorre muito. Por exemplo, a gente está falando de médium de efeito físico. Um médium que ele tem o metabolismo, o mecanismo dele é de produção fluídica. Então ele é um aparelho que o corpo físico dele foi preparado para aquilo. Se ele começa, depois de desenvolver a mediunidade, de dar passe, e estou falando do médium que tem a mediunidade que a gente chama de cura ali programada para ele. Então ele foi todo programado, o corpo físico dele, para responder aquilo. E é diferente em termos de mecanismo. Ele produz mais fluido, a resposta é mais rápida. Então, se ele está produzindo fluido e ele para de dar passe, depois de já ter criado aquele hábito, aquele sistema, vai haver um congestionamento fluídico que pode ter, por exemplo, dores que confundem com bursite. E aí ele vai, eu já vi casos desses, de fazer uma consulta plano espiritual, estou assim, e o doutor Herman responder, meu amigo, não vai dar passe. Por quê? Porque é fluido, é um efeito físico da não continuidade da mediunidade, no caso aí de expelir o fluido. Então são alguns efeitos aí, vê que é muito variável. Pessoal, quem vai começar? A mediunidade na infância, ela afeta alguma coisa? Olha, ela pode afetar e pode não. No livro dos médiuns, tem um capítulo que fala exatamente sobre isso. O que ocorre? Passando assim de uma análise geral, não é aconselhável que uma criança em ter idade, aí já começa o problema. O que você considera, a partir de que idade você considera jovem, criança, que antigamente, mas foi escrito lá em 1800 e pouco, uma criança, 12 anos hoje, você é uma criança completamente diferente de 12 anos a 150 anos atrás. Então, se você for ver. Mas vamos esquecer a idade e o que é que os espíritos quiseram transmitir para Kardec? Constituição física. Então, uma criança que ainda não tem uma constituição física formada, ela não deve ser exposta a um tipo de trabalho, por exemplo, uma mediunidade de efeitos físicos.
E se ela não tiver uma estrutura mental já equilibrada, ela não deve ser projetada para esse trabalho. Só que eles fazem um adendo. Isso não é algo assim que tem a ver com a idade, e sim com o que você observa da criança. Porque o que você não deve fazer é antecipar algo. Tipo, os pais olharem alguns sintomas nas crianças, e eu vou citar um que pode ser mediunidade, pode não ser. Criança muito pequenininha, 2, 3 anos lá, fala no amiguinho invisível. Por que isso? Porque ele está recém-encarnado, está ligado molécula a molécula, do corpo físico ao corpo espiritual, e ele ainda não é senhor desse corpo. Então, ele percebe o plano espiritual, mas ele não tem mediunidade de evidência. Inclusive, os espíritos falam isso. Nesse início, você só vai comprovar se aquilo é mediunidade de evidência se ele, ao passar do tempo, ele continuar vendo. Mas se ele só viu naquele início, é porque ainda ele está um pouco, vamos dizer assim, descolado do corpo físico, ele percebe uma faixa vibratória diferente da dele. Então isso não quer dizer que seja mediunidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Tu vai ver com o tempo. Vamos dizer que pais começam a observar isso e quer forçar e botar a criança para exercer um trabalho mediúnico. Então você está indo além da aptidão daquela criança. O que os espíritos falam é o seguinte: se você nota sintomas naturais na criança de mediunidade, você deve conduzir e colocar. Tanto na estrutura física, porque ele fala, porque se ele já tem a estrutura física preparada para aquilo, pode dar continuidade ao trabalho. E quanto à postura mental, a ideia, ele responde o seguinte: tem crianças com 12, 13 anos que são muito mais equilibradas do que muito adulto. Então você vê, é muito da observação e ainda continua valendo aquilo, cada caso é um caso. Você tem que observar a criança, ver o nível de maturidade dela. Tudo para quê? Proteção. Proteção. Porque, querendo ou não, por exemplo, a mediunidade de efeito físico, ela impõe um esforço maior para a criança do que se você não tiver atividade nenhuma. E toda atividade, aí não interessa se é mediúnico ou não, toda a atividade pode ser física ou intelectual, que ela sobrecarregue a condição que aquela criança pode suportar, ela é prejudicial. Entendeu? Então não tem idade. Aqui nós já tivemos casos, eu vou citar um que a gente conhece, 13, 14 anos, o garoto saía fluido por tudo quanto é poro, fluido demais. E o altivo, na época, o que fez? Analisou, no plano espiritual, mandou ele estudar, começar a estudar a doutrina espírita, que é o mais básico. Você vai usar um instrumento, você tem que entender o instrumento. É igual tu comprar um liquidificador e não ler o manual. Tem que ler o manual. Então vai estudar. Mas, ao mesmo tempo, por causa do efeito físico a que ele estava exposto, botou ele sentado nas salas de passe e o fluido que ele exalava foi sendo utilizado no trabalho de passes, sem que ele estivesse atuando ali, vamos dizer assim, como médium efetivamente, mas foi colocado no trabalho. Isso se chama um trabalho de desenvolvimento mediúnico. Instrução para ele entender do que ele está dando e a parte prática para que ele aprenda a lidar com aquilo ali. E que ele aprenda, e tu vê, tem muito médium adulto hoje ainda, que não sabe controlar a saída de fluido. E o pessoal começa, como é que eu controlo? É com a cabeça, com o pensamento. Como é que se faz? Cada um faz de uma maneira. Alguns falam assim, imagina que tem uma torneirinha, imagina a torneira fechada. Porque sai do plexo. É a fonte de energia. Então, o médium de efeito físico, a tendência dele é que é como se fosse jogada de imã mesmo, é atração. Alguém está sofrendo ali, o organismo dele está preparado a produzir essa energia. E ele não precisa pensar para que ela ecloda. Ela já vai automaticamente. E ele tem que saber segurar isso. Porque senão, ele, por exemplo, imagina um médium de efeito físico entrar no hospital. É o que os médiuns narram dos problemas que eles têm. Vai fazer uma visita a alguém, ele não está antenado, esqueceu lá orar e vigiar, ou vigiar e orar, ele entra, ele sai de lá sugado, efetivamente sem energia. Por quê? Porque ele não se isolou daquele sistema.
Então Estudo, mais né? ou menos por aí. Estudo Tá e respondido? desenvolvimento prático também. No momento do passe, quando o médium está mal no sentido de fisicamente, o que pode ocorrer no momento que ele for dar o passe? Olha, uma casa equilibrada, o trabalho sempre vai ocorrer apesar do médium. Porque o médium, como o nome diz, ele é intermediário. Ao contrário de que muitos médiuns ainda pensam, ele é uma peça dentro daquilo ali. Porque a gente, às vezes, esquece que a palavra médium quer dizer intermediário de alguma coisa. Então, não sou dono. Seja ele mediunidade de efeito intelectual ou de efeito físico. Quem cura não sou eu. Eu tenho um fluido animal para aquilo ali. Mas quem potencializa esse fluido e dá uma qualidade de cura a ele é o espírito desencarnado. Quando eu estou fazendo um estudo, quem está me intuindo é um espírito que está trabalhando comigo naquilo ali. E a gente esquece que um trabalho de divulgação doutrinária é mediunidade também. Então não é meu. Se não é meu, eu também não posso, vamos dizer, me beneficiar dele em qualquer momento. Seja divulgação doutrinária, seja passe, seja qualquer coisa. O médium tem que entender que ele é intermediário. Então, se eu estou trabalhando numa casa séria e trabalhando com a mediunidade com Jesus, a gente segue todo um padrão que aquela casa, que a espiritualidade está conduzindo. Então vamos supor, eu estou com dor de cabeça, eu vou dar passe, não estou bem concentrado, o espírito pode fazer passar energia por mim e fazer o trabalho. Tem algumas coisas que se eu estiver sentindo, não posso dar passe. Vou te dar um exemplo. Eu tenho rinite alérgica de vez em quando. Começo a ir do sol para o ar-condicionado, vai e volta. Se eu tiver com rinite alérgica, eu não vou dar passe. Por quê? Porque tu imagina, eu paro diante de uma pessoa, vou dar passe, pinga meu nariz. É que a maioria das pessoas recebe passe com o olho fechado, né? Aí vai cair um pingo aqui, tu imagina, pô, esse médio é bom mesmo, tá condensando fluido em cima de mim. Mas tu imagina, você vai dar o passe, você está preocupado em segurar a rinite. Você não está com sintonia no plano espiritual para você transmitir o passe. Então, é a condição tua mental. Você está em condições de se concentrar e estar ali diante da pessoa para atender, tu vai dar o passe. Condições que eu não devo dar o passe é quando eu tiver essas condições impeditivas. Ou eu estiver sentindo uma dor tão grande que me incomode para ali. Aí, me alimentei mal. Mal que a gente está falando é errado. Todo mundo tem orientação assim, olha, no dia dos passes, nas quartas-feiras, que trabalham no chamado passe de cura, não deve comer carne, não deve comer comida pesada. Por quê? Por causa dos fluidos deletérios que isso produz durante a digestão. São pútrefos, o odor vai incomodar a espiritualidade, não é um fluido saudável para você transmitir, mas se você esqueceu, vem com vergonha, mas vem. O que vai acontecer? O espírito vai isolar você e vai dar o passe. Esqueci e tomei um copo de cerveja. O cara pode isolar. O que eu quero dizer é o seguinte, pior é a condição mental do indivíduo. Isso aí deu até um problema num encontro que a gente foi fazer lá em Curitiba, que a gente fala assim, olha, esqueceu, vem para o trabalho. Que aí o diretor vai decidir. Tu fala, ó, esqueci, comi carne, esqueci, tomei um copinho de cerveja. Ele vai botar você lá no canto. Mas é melhor você vir para o centro, mesmo que não trabalhe, mas vem para o centro. Porque as pessoas costumam inverter as coisas. Porque quando nós falamos isso, a pessoa fala assim, mas mesmo assim, comeu carne, bebeu um negócio, vai vir para o centro da praça. Eu falei assim, tá legal. Quando a gente faz fofoca, a gente vem da passe? Quando a gente fala mal dos outros, a gente vem da passe? Quando a gente está no trabalho e puxa o tapete do outro para prejudicar o outro, a gente vem da passe? Aí o pessoal acalma. Por quê? É muito mais difícil o espírito segregar um pensamento desequilibrado, que a fonte está aqui, ela é dinâmica, do que ele isolar um efeito material, por exemplo, você está com o estômago muito cheio. Ele pode isolar aquilo ali e usar o teu fluido bom. Agora, se você entra para a sala de passe e está com um monte de besteira na cabeça, o espírito não vai isolar nunca. Porque ele isola, você gera outro. Ele isola, tu gera outro. Então são coisas muito dinâmicas. Que aí por isso que a gente entende quando o Paulo fala, não é o que entra pela boca, é o que sai. Que não quer dizer que eu não tenha que ter essa disciplina
no dia dos passes, do trabalho mediúnico. Mas que eu também deva pensar na condição prioritária que é a da mente, do que eu estou produzindo ali. Ou seja, a responsabilidade, né? A responsabilidade. O médium tem que ter em si a consciência da responsabilidade Exato. que ele tem e de como a espiritualidade conta com ele para aquele Conta trabalho. com ele e a qualidade dele também em referência ao paciente. É uma Porque ele está se responsabilidade. colocando ali para doar o fluido dele para alguém que está procurando a ajuda na casa. Entendeu? É mais ou menos por aí. Tá respondido, Lívia? Para quem eu passo o microfone? Laura. Bom, a gente sabe que a mediunidade é uma coisa muito importante e que vem através dos estudos. E os estudos mostram o que é e o porquê que é importante. E a gente não liga muito pra isso e brinca com certas coisas, tipo a do copo, a do lápis. Muita gente não leva isso a sério. E espiritismo também é uma coisa importante que explica o porquê que a gente está aqui nesse mundo. E esse planeta é um planeta de provas e expiações. Então, esse planeta aqui é uma coisa que a gente veio e fez alguma coisa errada. Então, nós estamos aqui para aprender o que é e o que precisamos melhorar em si mesmos. Então, e se alguém veio com um dom, sei lá, um médium veio com um dom, o que eu posso fazer para ajudar aquele médium que não está sabendo usar? Olha, isso dá margem para atacar isso por vários anos. Mas vamos pegar assim algo mais simples. Se alguém tem a mediunidade, é do meu ambiente de convívio e ela está com dificuldades ali. Então, vamos supor, você lá no colégio, alguém narra para você que acha que tem mediunidade, não sei o que, não sei o que lá. Então, você, como é espírita, você conhece a doutrina, você vai chegar, vai encaminhar, vai falar assim, olha, é bom você ir para um centro que estude mediunidade, que você vai ter orientação para você poder lidar melhor com isso. Então, sempre buscar mostrar para as pessoas que tem um lugar, que é o centro espírita, que é onde se desenvolve a mediunidade. A gente vai para o colégio para aprender química, física, matemática, e dentro desse contexto, o centro é o lugar onde você vai saber sua mediunidade para se orientar e lidar bem com aquilo. Um outro ponto de vista é assim, tem os médiums. Então, como a gente tinha o Altivo, e tem vários hoje, o Luiz, vários que a gente vê expostos ali, que dão mensagens psicofônicas, que trabalham com cura. Isso muita gente não percebe. E também com médium de divulgação doutrinária. A gente, às vezes, bota umas casquinhas de banana assim, sem estar notando que pode prejudicar o médium. Que você perguntou isso, como eu posso ajudar? Ajudar é, primeiro, não deixar que o médium pense que ele é alguém diferente dos outros. Ele não é especial. Ele não é diferente, não é melhor do que nenhum de nós. Quer dizer, a gente não pode falar porque a gente é médium, mas estamos nos colocando no rolo. Ele não é melhor do que ninguém. Ele é uma pessoa que, antes de reencarnar, foi, vamos dizer assim, chegou a um acordo, ou pediu, ou foi convencido de aceitar a mediunidade como um instrumento de progresso para ele. E ele veio aqui desempenhar o papel. Então, se eu estou aqui e começa a idolatrar o médium, seja ele médium de cura, seja orador, seja qualquer coisa que for, eu vou estar jogando casquinhas de banana para ele cair. A vaidade. O orgulho, vaidade priminha dele lá, que vai fazer com que a pessoa saia, porque ele tem que entender que ele é um indivíduo normal e que aquilo ali, que a mediunidade é muito mais uma ajuda para ele do que ele está ajudando o outro. Porque aquilo que tu falou, o objetivo é o progresso, é aprender. E a mediunidade é um instrumento, primeiro, para que o próprio espírito que tem a mediunidade, ele evolua. É fácil a gente entender. Se eu for dar um passe de cura, eu sou o médium, o fluido que o espírito está jogando passa primeiro em quem? Em mim. Então, eu sou o primeiro beneficiado. Vamos preparar um estudo, fazer uma palestra. Essa intuição, para que desenvolva o assunto, quem tomou conhecimento primeiro? Foi eu. Então, o primeiro ouvido é o meu. Então, toda essa interação com o plano espiritual, o primeiro beneficiado é o médium.
E a gente não, se quer ajudar, a gente pode fazer tudo para orientar ele e também não colocar ele numa posição de endeusamento para que não facilite uma futura queda dele. Legal? Yuri? Como funciona a cura na mediunidade e se sempre acaba bem? Pô, boa pergunta. Ninguém pode garantir que acabe bem, porque a cura não é dada pelo passe. O passe é um instrumento para ajudar. Então vamos simplificar assim, ó, sintetizar o negócio. O espírito é o motorista, o corpo é o carro. Então quando tu amassa o carro, tu leva o carro para onde? Aonde? Mecânico, na oficina. Motorista é barbeiro. Vai lá, tu conserta o carro, o motorista pega o carro de novo, bate de novo. Como é que tu vai fazer com o motorista? Para ele melhorar? Tu vai levar ele na oficina? Aonde tu leva? Para autoescola. Então, olha só. Uma coisa é você trabalhar no motorista. Tem que levar para autoescola. Uma coisa é trabalhar com carro. Leva para o mecânico e para a oficina, lanternar. Então, não adianta eu ficar consertando o carro e não educar o motorista. Porque esse cara é barbeiro, ele vai destruir tudo quanto é carro que botar na mão dele. Ou tu conserta 10 vezes o carro, ele estoura o carro 11 vezes. Maneira de dirigir, porque não é só bater. Acelerou muito, freou muito, ele desgasta o carro todo. Então o espírito é a mesma coisa. A cura, ela só existe quando há transformação moral do espírito. O passe é um instrumento para aliviar isso e botar o carro dele em condições para ele conseguir caminhar no processo evolutivo dele. Então o passe, quando ocorre a cura, é por quê? Porque o espírito já aprendeu tudo que ele tinha que aprender, já expurgou os desequilíbrios que ele tinha no perispírito dele e a cura ocorreu. Com o passe ajudando, mas a causa da cura, transformação moral do espírito naquele ponto que causou desequilíbrio. Porque senão ele vai ficar tomando passe a vida toda e se ele não se transformar moralmente, aquela doença momentaneamente para e depois volta. Um exemplo assim que tem a ver com a saúde. Eu como demais. Aí depois tomo sal de fruta, porque eu fiquei com azia. O sal de fruta está trabalhando no efeito. Se eu quero melhorar, o que é que eu tenho que fazer? Regular a minha alimentação, disciplinar a alimentação. Senão sempre eu vou estar trabalhando na consequência e não na causa. Então tem até uma propaganda aí, o cara bota aquele monte de lixo, aquelas comidas tudo pesado e manda o cara tomar um negocinho, ó. Então você tem que, sempre você vai ficar dependendo daquilo. São as pessoas que dependem do passe e demoram a entender que se ela não se transformar, ela não vai ficar curada. Então uma coisa é você dar estabilidade orgânica. Ah, consertei o carro, lanternei, ele está andando. Outra coisa é você curar, instruir o espírito e ele não produz mais desequilíbrios pelos pensamentos, palavras e atos. Então ele não cria doenças. Tá legal? Sobre isso, tem um André Luiz, em um dos livros dele, eu não me lembro qual agora, ele fala de uma pessoa que vai tomar passe e a partir de um determinado momento, quando ele vai entrar na sala de passe, o passe é bloqueado para ele. E André Luiz pergunta, mas ele está aqui, por que o passe está bloqueado? Porque era o 10º passe que ele já tomava. E quando ele tomava passe, ele melhorava. Só que ele melhorava, mas ele incorria nas mesmas origens, nas mesmas causas que traziam para ele aquele efeito. Então, na realidade, ele não se modificava, né, Paulo, como você disse. A partir do 10º passe, ele ia lá, se colocava na frente do médium, mas o passe não entrava nele. Por quê? Porque ele não estava se modificando. Então, o que a espiritualidade fez era permitia é o verbo, que ele piorasse para que a piora dele fizesse com que ele se modificasse. Infelizmente, é o sofrimento trazendo uma necessidade de mudança. Porque tem um negócio que às vezes a gente não pode. A gente não pode prometer a cura exatamente porque a cura não está em mim, que estou te prometendo, está em você. Então a casa que trabalha com isso, vem aqui que a gente vai curar tudo, está errado, está enganando os outros. Porque isso é a própria pessoa. Então, nenhuma casa espírita séria, ela vai prometer a cura. E você vê, nem Jesus curou todo mundo. Por quê? Porque ele não quis? Não, porque não pode. A cura é do outro e não você. Tem uma parte que o cara que tem que fazer por ele mesmo.
Você pode ajudar e sempre vai ter gente para ajudar. A misericórdia divina vai estar sempre presente. Mas o momento do passo que o indivíduo tem que dar para ele obter o equilíbrio, isso é individual. E por isso que a gente diz que a cura, o artífice da própria cura é o próprio indivíduo. Bom, pessoal, o nosso programa terminou. Aliás, já era para ter terminado, que o nosso tempo estourou. Eu vou ler aqui só um trechinho do Emmanuel e vou passar para você, Paulo, para as suas palavras finais. Esse trecho do Emmanuel é muito importante. Pensamento repele e atrai tudo que está em sintonia com ele. E que dá o tom é o nosso sentimento, e não apenas as nossas ideias. Então, é a gente que chama para nós os espíritos que vão estar afinizados conosco. Daí a importância do nosso pensamento e do nosso sentimento, seja em qualquer lugar onde a gente esteja. Paulo, suas palavras finais, por favor. Agradecer a oportunidade e lembrar, quando o assunto é mediunidade, nunca se esgota. Exatamente pelo aquilo que a gente estava conversando até antes da entrevista. Cada caso é um caso, são individualidades em comunicação, e isso você tem que realmente observar os fatos e tirar as conclusões em cima do manual que a gente tem, que é o Livro dos Médiuns, e outras obras também psicografadas que tem aí, que aportam bastante conhecimento para a gente, mas é um assunto que tem que ser estudado sempre. Muito obrigado. Pessoal, nosso programa chegou ao fim. Obrigada a vocês, Mocidade do CELD. Obrigada, Paulo. E se você quiser participar, a gente tem aqui um e-mail que é hoje@espiritismo.net. Pode mandar as suas perguntas, sugestões de temas, ou se você quiser, a gente também vai à tua casa espírita fazer uma gravação como essa com a mocidade de lá. Até o próximo programa.